Falei bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Nós vamos dar entrada na mensagem. Enquanto a galera volta, quem ainda está lá atrás colocando lá a sua oferta. Muito bom ter você aqui conosco. Se você está nos visitando, seja bem-vindo à capela. Se você não está nos visitando, se você voltou, né? É bom que você voltou, sinal de que você gostou, sinal de que você aprendeu alguma coisa. Muito bom ter você aqui conosco. Eu gostaria muito de fazer uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu, porque eu não sei você, mas eu acho que essa foi a melhor série que a gente já fez na igreja até hoje. Não sei se você concorda comigo, mas parece que a gente está aprendendo muita coisa. Para alguns isso é novo, para outros isso já não é tão novo, mas a principal característica dessa série é que ela está mostrando muita coisa do que nós cremos como igreja. Coisas a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito das cartas. E então eu gostaria de fazer uma recapitulação bem rápida daquilo que a gente já aprendeu. E aí, show, bom ter você aí conosco. E para você se situar, de repente você chegou no meio da série, né? Falou assim, poxa, tô meio perdido e tal, para você se situar. Essa, se eu não me engano, é a 9ª mensagem já da série. 9ª ou 10ª mensagem, tô meio perdido. Nós estamos quase acabando. Nós estamos um pouquinho mais pro meio da série. Hoje a gente acaba o capítulo 3, mas a gente já falou sobre... Na primeira mensagem, até hoje eu recebo comentários da primeira mensagem que o pastor Paulo pregou aqui, com a introdução de Gálatas, e aí ele falou sobre as viagens de Paulo, foi muito legal. E aí depois disso a gente teve algumas mensagens peculiares já, uma delas o Wellington, que até hoje a gente escuta o pessoal falando, pô, tem que dar uma luva pro Wellington bater devagarzinho, porque... E aí a galera tá processando as coisas que ele falou até hoje. Acho que o Michelin já pregou nessa série também, não já? Não? Então, o Michelin prega semana que vem. Então, se você gosta de ouvir o Michelin também, vem que ele vai pregar aqui semana que vem. Já aprendemos bastante coisa, mas o primeiro e o segundo capítulo da carta aos Gálatas, ele trata a respeito do apostolado de Paulo. Por que Paulo defende o apostolado dele? Porque a gente tinha a questão dos judaizantes, que eram pessoas que estavam tentando convencer os Gálatas de que eles tinham que se transformar em judeus primeiro, para depois se transformarem em cristãos. Então eles tinham que ser judeus primeiro, obedecer às leis dietéticas, obedecer um monte de coisa, para depois se tornarem cristãos. E isso aí gerou Obrigado. Vou tomar um pouquinho de água que minha garganta está ruim. Isso aí gerou um bafafá em Gálatas. E aí Paulo veio corrigir os caras e falou, não é possível que vocês estão vivendo isso daí. Mas ele precisou defender primeiro o apostolado dele. E aí ele fala que ele foi chamado por Cristo, que quando ele recebeu o Evangelho de Cristo, ele não foi ver ninguém, ele não foi consultar nenhum apóstolo, ele não foi fazer nada disso, porque a autoridade dele vinha do próprio Cristo, assim como os outros 12 apóstolos. Ele se chama o último apóstolo, né, o prematuro, e por aí vai. E aí, quando Paulo acaba a defesa dele, ele começa a defender o Evangelho. No capítulo 3, a gente já teve 2 mensagens fantásticas, uma do Giovanni, que ele explicou bastante a respeito, ele deu uma pulada e foi lá para frente, explicou bastante a respeito de coisas do capítulo 3, e ali Paulo está começando a defender o Evangelho. Me parece que o capítulo 3, e aí ele termina o raciocínio do capítulo 3 no capítulo 4, me parece que ele está tentando montar um argumento só, em favor do Evangelho. O que é o Evangelho verdadeiro? O que é o Evangelho genuíno? E por que vocês precisam acreditar nisso? E ele começa o capítulo com uma frase engraçada, né? Gálatas, insensatos. Na verdade, na linguagem de hoje, a gente podia usar vários outros adjetivos, né? Seus pi, por aí vai. E aí ele meio que chama a atenção deles de uma maneira forte para eles prestarem atenção no Evangelho puro e genuíno. E aí quando a gente começa a descobrir tudo isso, a gente entende um conceito teológico que hoje a gente chama de graça. Está na moda hoje o pessoal falar do Evangelho da Graça. Nós estamos no tempo da graça. Tudo isso é muito bom. Quando a gente entende isso, infelizmente, não sei porquê, eu não sei a razão que as pessoas tomam esse caminho, a gente entende graça como excesso de liberdade, posso fazer o que eu quiser, e aí tudo errado de novo. Nesse desafio de entender a graça, muitos de nós, a gente contrasta graça e lei. Agora nós vivemos no tempo da graça, e a graça eliminou a lei. E aí a gente esquece 70% desse livro que você tem na sua mão. Porque eu não sei se você sabe, mas 70% do livro que você tem na sua mão, chamado Bíblia, é Antigo Testamento. E o Novo Testamento é nada mais, nada menos do que a lei traduzida para termos que nós conseguimos entender.
Quando Paulo escreve as cartas para os coríntios, para os romanos, é tudo baseado na lei. Ele era judeu. É tudo baseado naquilo que eles aprenderam. Então a lei, ela tem a sua importância. E hoje, eu quero, através dessa mensagem, tentar responder uma pergunta só. Lei para quê? Lei para quê? Já que tem graça, lei para quê? E eu espero que com a resposta dessa pergunta, a gente consiga alcançar um entendimento equilibrado, onde a gente não fala, posso fazer tudo, mas eu também não estou preso nas circunstâncias da lei. Então, se você tiver sua Bíblia contigo, vou pedir para você abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 15 até o final do capítulo. Uma leitura um pouquinho extensa, mas acho que vai ser bom para você. Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 em diante. Eu vou ler primeiro, e aí depois eu vou voltando de versículo em versículo, para a gente poder extrair alguns ensinamentos dessas passagens. Eu vi o Serginho apontando aqui essa garrafa aqui é minha? Olha, eu estou com a garganta toda débil, tá? É porque eu estou falando demais durante a semana inteira, então estou ficando sem voz. Gálatas capítulo 3, versículo 15 em diante. Você vai encher minha garrafa, cara? Esse mesmo? Nossa, agora eu me senti um cara, hein? Mas eu já bebi o suficiente, cara. Obrigado. Gálatas capítulo 3, versículo 15 para frente. Diz o seguinte: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Presta atenção nessa parte que a gente vai voltar nela. De modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? É a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Amém? Tenha um bom domingo. Semana que vem a gente volta. Tá a resposta aqui. Até que viesse o descendente a que se refere a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei, Paulo faz essa pergunta, a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma. A lei não se opõe às promessas de Deus. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. E aí lá no versículo 23 ele fala assim: assim, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, por ela encerrados, ou cativos, ou presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle de um tutor. Texto interessante. Muita coisa para aprender. Não sei se a gente vai ter tempo para passar por tudo, mas eu espero que sim. Vamos começar dos primeiros versículos. Ele fala o seguinte: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Paulo está dizendo que nada pode mudar um testamento uma vez que o testamento foi colocado em vigor. Para quem já teve que lidar com isso na família, uma vez que o testamento está escrito, já era. Não se muda um testamento. E o que Paulo está querendo dizer aqui, no primeiro versículo que a gente leu, é que o testamento que Deus assumiu com a humanidade não foi a lei. Foi um testamento que veio antes da lei. Esse testamento a gente chama de promessa. A promessa que ele fez para Abraão. Então, desde lá de trás, Deus fez uma promessa para Abraão. E aí essa promessa ela foi perpetuada até o tempo de Cristo. A gente vai chegar aqui. 400 anos depois que Deus fez essa promessa para Abraão, apareceu um cara na história chamado Moisés, que estabeleceu o que a gente chama de lei hoje. Ou seja, a primeira aliança que Deus fez, e como eu disse na última mensagem,
A única aliança que Deus fez foi a aliança da redenção do homem. Porque o que ele falou com Abraão apontava para Cristo. A gente vai ver quando a gente tratar da semente aqui. Recapitulando a última mensagem, não existem duas alianças. Se você passar pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, essa palavra aliança aparece várias vezes. No Antigo Testamento tem pelo menos 5 alianças, se você quisesse ser literal mesmo. Tem uma aliança que ele fez com Adão, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Davi, a aliança que ele fez com um monte de gente. Então a aliança não são duas. A aliança mesmo que Deus fez é uma aliança só, que é a promessa da redenção do homem caído, que começou em Adão e vai terminar em Cristo. O primeiro homem e o último homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e, por consequência, a morte. E por um homem, o pecado saiu do mundo e nós recebemos vida. É assim que funciona. Então, o primeiro versículo ele já estabelece que a primeira aliança que ele fez veio antes da lei. E aí o Giovanni falou muito bem na mensagem dele sobre o exemplo quando Deus passa no meio dos animais. Se você estava aqui, você vai lembrar disso. Deus prometeu para Abraão que ia fazer o que ele ia fazer. E aí Abraão parte os animais, que era um sinal da aliança deles, divide os animais, fez um corredor no meio, Deus passou no meio. E aquilo ali mostra uma característica interessantíssima, que a promessa de Deus ela é unilateral. O Giovanni falou da bilateralidade da lei, mas a promessa é unilateral, porque só Deus passou no meio dos animais. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu vou fazer um trato contigo, Abraão, só que só depende de mim para funcionar. Eu não preciso de você, só depende de mim. Ele passa e ele mesmo garante. Em outras partes da Bíblia a gente vê que Deus, não tendo alguém maior que ele, jurou por ele mesmo, porque ele é o máximo que se existe. Então, ali, Deus garante a própria aliança com ele, e aí a gente aprendeu da unilateralidade da promessa de Deus. E aí depois disso, no versículo 16, ele fala, veja bem, Deus prometeu para Abraão que a promessa viria através da semente, no singular. Por que é importante a gente ressaltar isso? Se você for estudar a fundo mesmo, e eu espero que você estude, porque eu sempre digo aqui, não acredite no que eu falo, vá para casa, estude, pesquise, tire suas próprias conclusões. Se você for estudar a fundo, você vai ver que essa palavra semente aqui no grego, quando você volta lá na referência que ele está fazendo, quando Deus falou para Abraão que através da sua semente todas as nações seriam abençoadas, ela pode ser plural ou singular. Só que Paulo, quando ele, depois de ter visto Cristo pessoalmente, depois de ter recebido essa revelação do Cristo, ele entendeu e ele pegou essa mesma palavra que serve por dois e falou assim, irmãos, talvez vocês entenderam como sementes, que Abraão ia ter vários filhos, que os judeus iam... Não é isso. O que Deus falou era que através da semente dele, todas, no plural, nações, seriam abençoadas. O que isso quer dizer? Isso tem nada a ver com Israel. Isso tem nada a ver com escatologia. Isso tem nada a ver com o Estado de Israel. Isso não tem nada a ver com a Palestina. Nada, nada. Isso tem a ver que, através de Cristo, o Cristo abençoou todas as nações. Porque agora a salvação não é só para os judeus. A salvação agora é para todos que escolherem depositar sua fé em Cristo. Agora ele inclui os gentios. E era essa hora que a igreja ia falar assim, glória a Deus, porque se não fosse isso, você não estaria aqui. Se não fosse isso, você teria que pagar pelo preço que Jesus pagou. Então essa semente é Cristo. E essa bênção, essa recompensa, na verdade, chama-se salvação. No final da mensagem você vai entender, quando eu falar para você, toma posse da sua promessa, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí a gente continua o seguinte, no versículo 17 e 18 ele fala, ó, a lei veio 430 anos depois. Passaram-se 4 séculos. E aí nesses 4 séculos aconteceu que Moisés estabeleceu a lei. A lei, a gente precisa entender o seguinte. Abraão, ele foi recompensado pela fé, porque Abraão veio antes da lei. Então quando Moisés chegou, Moisés estabeleceu um negócio, que a gente chama de lei, mas não, na última mensagem eu citei isso. É um código de conduta moral para o povo israelense. Quando Deus estabeleceu essa lei, ele falou assim, ó, vocês vão viver misturados no meio de um povo que pratica coisas que vocês não deveriam praticar. Eles comem sangue. Isso aí não é bom para vocês, provavelmente vocês vão ficar doentes. Isso aí é o mínimo. E aí quando a gente lê os mandamentos, às vezes a gente fica legalista. Não é isso que é para acontecer. Aquilo ali era uma maneira de proteger o povo e uma maneira de demonstrar as características que Deus tem através do povo que ele escolheu. Mas a recompensa de tudo isso veio pela fé. Porque antes que esse povo assumisse qualquer coisa com lei, Deus já tinha feito uma promessa para Abraão. E aí na mensagem passada eu falei que
A graça ela é presente no Antigo Testamento e ela é presente no Novo Testamento. É graça o tempo todo. Deus é um Deus de graça o tempo todo. E aí a primeira coisa que a gente precisa aprender com tudo isso que eu estou falando sobre a lei, ela não anula a graça. Se você virar e falar assim, eles viviam no tempo da lei. A lei não anula a graça. A gente acabou de ler aqui. Ninguém pode anular ou acrescentar algo a um testamento uma vez que ele foi ratificado. E a gente está acostumado a ouvir a frase, houve cruz, antes do haja luz, houve cruz. Então Jesus já estava consciente e já tinha assumido o seu papel antes que nós víssemos isso na história. Essa é a primeira verdade. A lei não anula a graça. Tá, mas se a lei não anula a graça, para que serve a lei então? Que é a segunda pergunta que a gente fez. Serve para quê? E aí você vai ver, logo no versículo 19, quando ele faz essa pergunta, então a lei veio para quê? A lei veio e qual é a resposta dele? Por causa das transgressões. Olha que interessante. A lei veio por causa das transgressões. O que é transgressão? Quando Deus colocou essa lei através de Moisés, já tinham se passado 400 anos. Ele falou com Abraão e eles viviam de acordo com os princípios que eles precisavam viver. E aí Deus vem e fala assim, não está funcionando. Eles não entenderam nada. Então eu vou dar um código de conduta moral para vocês obedecerem. E aí depois isso foi se desenvolvendo e viraram leis do que comer, do que não comer, qual dia obedecer, qual dia era feriado, qual dia não era. E aí Deus coloca isso no lugar por causa da transgressão do homem. Ou seja, Deus falou assim, tá aqui minha promessa, mas a gente não consegue viver livre. E aí por não conseguir viver livre, Deus vai lá e coloca uma lei para dizer o seguinte, se você obedecer, você vai colher bons frutos. Se você desobedecer, você vai colher maus frutos. E o engraçado é que a gente falou de unilateralidade, né? Que a promessa é unilateral, só depende de Deus. Mas a lei é bilateral. Só que se você pegar o mesmo livro da lei, na sua Bíblia, o livro da lei é composto de 5 pequenos livros aí. Se você ler de Gênesis a Deuteronômio, são os que a gente chama de livros da lei. Embora Gênesis não tenha o estabelecimento da lei ainda, ele faz parte desse Pentateuco, ou da Torá, chame do nome que você quiser. De Levíticos para frente, você vê ali, Gênesis, Êxodos, começa a história de Moisés. De Êxodos para frente, ele começa a desenvolver os mandamentos, e depois isso vira lei, e aí os sacerdotes, e depois isso se desenvolve para os rabinos, e por aí vai. Até Deuteronômio a gente trata de lei. No final de Deuteronômio, o próprio Moisés, olha que interessante, o próprio Moisés, que escreveu a lei, fala que eles não iam conseguir cumprir a lei. Não estava nem funcionando ainda. Não estava assim, agora é lei. Não, eles estavam aprendendo ainda. E aí Moisés ele fala assim, manda juntar todo mundo, traz os sacerdotes que eu vou dar um recado para vocês. Eu conheço o coração de vocês são duros, e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão conseguir cumprir a lei. Porque enquanto eu estava com vocês aqui, eu subi um tempinho, subi uma semaninha só no monte para falar com Deus, vocês já criaram um bezerro de ouro, vocês já quebraram a parada. Imagina na hora que eu morrer. Imagina na hora que eu for embora. Moisés, ele já preveu que os caras não iam conseguir cumprir a lei. Isso aí está em Deuteronômio capítulo 31. Só você ler lá no finalzinho do Deuteronômio, você fala assim, rapaz, não é que Moisés já sabia que os caras não iam cumprir o negócio? Ou seja, vem um negócio que eu vou desafiar agora. A bilateralidade da lei é subjetiva. O que isso quer dizer? A bilateralidade é subjetiva. Porque Deus colocou uma condição. Se você obedecer, você vai colher boas coisas. Se você desobedecer, você vai colher más coisas. Mas é tão subjetivo porque ele já sabia que a gente não ia conseguir. E se ele já sabia que a gente não ia conseguir, a gente precisa aprender um negócio interessante. Por que a lei veio naquele tempo e por que Jesus veio no tempo que veio? Porque, se você ler aqui em Gálatas mesmo, quando você for um pouquinho para frente, Gálatas capítulo 4, talvez na semana que vem o Michelinha aborde isso, Gálatas capítulo 4, no versículo 4, Paulo fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Alguém aqui já ouviu essa frase? Veio na plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo rápido. Vou pegar o Danilo aqui de exemplo, se você puder. Vem aqui que você me ajudar com um negócio aqui. Pegar de surpresa. O Danilo vai ser o Jesus para nós aqui. Fica aí na cruz aí. Eu queria usar o Hassan, mas o Hassan tirou a barba, daí não rola mais. Então o Danilo vai ser o nosso Jesus. Isso daqui é o ano 0 aqui, o ano de Cristo. Para cá, quando ele está... Vou tirar o cafezinho de sua mão, que Jesus... Botaram um prego na mão dele.
Jesus não tinha celular. Isso daqui representa o tempo antes de Jesus. Para cá, ó. Aquele lá representa o tempo depois de Jesus. Aqui antes de Jesus, teve a promessa de Abraão, estabelecimento da lei. E aí você vê o desenvolvimento das sociedades até o ponto de Jesus. Diz que Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Romano. Aqui a gente chegou num local, numa parte onde o mundo estava pronto para receber a mensagem de Cristo. Se ele viesse aqui, ele ia vir muito cedo. Não ia funcionar. Se ele viesse aqui, talvez, e aí conjectura minha, tá? Talvez, fosse muito tarde. Analisa para você ver o que é isso que está fazendo? Está malhando, cara. Imagina se Jesus viesse hoje, sem a história toda que aconteceu, sem a história da redenção, sem a história da cruz, sem o conhecimento de Deus, com o tanto de tecnologia que a gente tem, o tanto de informação que a gente tem. Eu acredito que a gente já estaria, se não fosse Jesus na cruz, eu acredito que a gente já estaria num estado tão pior se nós já não estivéssemos extintos como raça humana. Porque hoje a relativização de quem é Deus e de para que serve Jesus é tão grande que a maioria das pessoas está nem aí para Jesus. Então a plenitude dos tempos é o tempo perfeito. Quando Jesus morreu na cruz, ele estabeleceu o tempo perfeito. E aqui começa não uma nova aliança, mas a revelação da aliança que ele fez lá atrás. Porque Deus prometeu, esperou milhares de anos, o povo não entendeu, colocou a lei para ver se resolvia um pouquinho, não resolveu, e aí veio Jesus. E Jesus, como eu disse na última mensagem, ele não é o band-aid da história. Jesus não é a solução para o problema que Deus não viu. Não, Deus já sabia de tudo isso. Só que aqui foi o momento perfeito para Jesus aparecer. Amém, Jesus? Valeu. Então, quando ele apareceu na plenitude dos tempos, a gente entende que era a hora perfeita. E aí eu vou ler um texto contigo, para você ver quão maravilhoso é o fato da gente poder olhar para Deus e falar assim, Deus sabe de tudo de maneira tão perfeita que eu não preciso me preocupar. Está em Efésios, só você virar um pouquinho a página aí. Efésios no capítulo 1, do versículo 3 para frente. Olha só que texto fantástico. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, que eu vou ler. Olha só. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, vai prestando atenção nessas palavras, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Cara, só nesse versículo aqui dá pra gente fazer uma série. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Só isso aí já é o suficiente para encher sua cabeça de minhoca e você passar mal. Mas beleza. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou. Tem gente que fala que a predestinação de Deus é um ato cruel. Não, irmão, você não entendeu nada. É o contrário. Porque ele te ama tanto, ele teve que fazer antes do tempo. Porque se ele deixasse na sua mão, você não ia se chegar a ele. Estava escrito aqui, ó, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, porque a sua alma é turbulenta, o coração do homem é enganoso. Quando a gente chegou aqui mais cedo, me desculpa a expressão da palavra, mas eu vou usar porque se Jesus usava os exemplos do dia a dia, a gente deve usar os exemplos do dia a dia. Quando a gente chegou aqui cedo, a gente tinha fezes humanas aqui, ó, que a gente se reúne na praça. A maioria de vocês não sabe o preço que é se reunir na praça. A gente vem aqui cedo para limpar, para você sentir esse cheirinho de eucalipto gostoso que está aqui. Mas tinha aqui, ó, 3 montinhos de fezes humanas. Se você chegasse aqui e sentisse o fedor, era a oportunidade perfeita para você entender quem você era sem Deus. É aquilo ali. É aquele monte de fezes ali. Podre. Era aquilo ali que era a gente. Você entendeu? Por isso, a gravidade e a preciosidade do propósito da eleição de Deus. Quando você fala assim, mas aí Deus é injusto. Irmão, freia um pouquinho para você poder entender o que Deus quis fazer com o propósito da eleição dele. Lê um pouco mais, estuda um pouco mais, para você poder se chegar. E aí ele fala assim, em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em Cristo, ou no amado. Ou seja, ele te escolheu não porque você é bom,
Ele te escolheu para a glória dele, para o louvor da graça dele. Olha que coisa louca. Olha que fantástico você falar assim, rapaz, se eu tenho essa consciência de que eu estou em Cristo, olha o trabalho que deu para Cristo transformar aquele montinho no espelho da graça e da glória de Deus. É essa daí a ideia por trás do propósito da eleição. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, segunda vez que ele fala isso, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir. O que é convergir? Tem duas pistas. Aí a gente converge. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Por isso a gente pode voltar em Gálatas e falar, na semente singular, todas as nações são abençoadas. Começou a entender agora? E aí ele fala o seguinte, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, segunda vez que ele fala isso, tendo sido predestinados, segunda vez que ele fala isso, conforme o plano daquele que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança e a redenção dos nossos pecados. Olha que interessante. Vou desconstruir agora um negócio que muitos de vocês talvez aprenderam. Quando que você se converteu? Aí você vai falar para mim assim, eu estava na igreja, o pastor pregou, fez o apelo, eu levantei a mão e fui lá na frente. Isso não existe. Isso foi uma ilusão criada na sua mente. Talvez por ignorância ou inocência, duvido, dos pregadores, ou por uma construção que você mesmo fez. Porque a sua conversão, a sua redenção foi alcançada em Cristo antes da fundação do mundo. Quando você ouviu o evangelho e creu, aí essa promessa foi selada. Ou seja, ela já tinha acontecido. Por isso que a gente insiste que você não tem como perder aquilo que você não ganhou, que você não conquistou, você não pode comprar, então você não tem como perder. Então você tem que viver seguro da sua salvação. O costume antigo dos crentes antigos, a certeza da sua salvação. Se você vive com medo o tempo todo, você precisa reavaliar quem é o Cristo que você serve. Você precisa reavaliar quem é o Cristo que você serve. E aí no versículo 20 e 22, voltando para Gálatas 3 aqui, passando de versículo em versículo, ele fala que a lei teve intermediários, e aí os intermediários indicam vários, mas Deus é um. Está todo mundo comigo? Está muito rápido? Estão conseguindo entender? Se tiver rápido demais, eu paro aqui e a gente continua semana que vem. Tá de boa? Beleza. Versículo 20 e 22, ele fala isso. E aí, mais uma coisa para a gente aprender. A lei, ela é incompetente para julgar o seu pecador, no singular. Vamos parar um pouco aqui para você poder ver esse cheiro de eucalipto aqui, dar uma respirada funda. A lei é incompetente para julgar o seu pecador, no singular. A lei é competente para julgar os seus pecados, no plural. Ué, como assim? O que é isso? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Então, essa palavra pecado, ela tem várias utilizações na Bíblia que você tem na sua mão. As mais famosas delas são duas palavras em grego que são diferentes. Uma é a palavra hamatia, que a maioria de vocês conhece, e a outra é a palavra paraptoma. A palavra hamatia significa o pecado singular. O que é o pecado singular? É o pecado que vem em Adão. É o pecado que se transformou em condição do homem. É o pecado que acabou com o nosso livre-arbítrio. Outra coisa que as pessoas não entendem. É o pecado que condicionou o seu arbítrio, porque agora tudo que você faz tem uma consequência. É o pecado que dirige a sua personalidade, que você continua errando. Que Paulo fala, eu faço o que eu não quero fazer e eu não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer. Ó, pobre pecador que eu sou. O que ele quer dizer com isso? Que o pecado tomou conta de mim. Que quando eu faço o bem, não sou eu que faço, é o Espírito que faz. E quando eu faço o mal, é a carne que volta. E aí a gente vive nessa batalha constante, como a gente vê aqui em Gálatas, entre carne e o Espírito, tentando matar a carne para o Espírito sobreviver, para poder declarar com confiança que quem está em Cristo é uma nova criatura, e se é nova criatura, então não precisa do velho homem. E o velho homem não fica ressuscitando. Isso é um paradoxo infinito.
Nesse entendimento que a gente está falando, isso é hamatia. Isso daí é impossível. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Ele fala, obedece os mandamentos. Olha só que interessante. Obedece os mandamentos. Não, matar, isso eu já faço aí desde pequeno. Tranquilo. Mas o que eu tenho que fazer para ser perfeito? Completo. Teleios, que é a palavra grega. Como Cristo. Ele quer dizer assim, o que eu tenho que fazer para ser como você? Aí você vai ter que se livrar daquilo que domina a sua alma. Você vai ter que se livrar daquilo que dirige seu espírito. No seu caso é o dinheiro. Aí a história diz que ele sai triste. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mas espera aí, essa palavra é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Quem pode se converter então? Aí Jesus fala, mas é mais fácil o camelo passar pelo fio da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Nossa, mas aí então ninguém pode se converter. Para o homem é impossível se converter. Olha que fantástico. E aí eu quero te propor o seguinte, é impossível você se converter. É impossível você se converter. Por quê? Porque o pecado domina, é a sua natureza. Olha que interessante. E aí Jesus fala, realmente, para o homem é impossível. Mateus capítulo 19, essa é a história onde se passa. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Ou, com Deus, algumas traduções vão falar com Deus, é possível. O que ele quer dizer com isso? A sua conversão tem nada a ver contigo. Já a sua santificação aí é outra história. Sua santificação aí é um trabalho em conjunto. Uma vez que você entendeu que foi selada a promessa, que lhe foi revelado o Evangelho, agora é o seu trabalho, a sua responsabilidade, procurar se parecer como Jesus. Isso daí vai para o outro pecado, que eu falei do pecado singular. O pecado no plural é a palavra paratoma. O que a palavra paratoma quer dizer? Significa quebrar a lei. Então quando Deus vira e fala assim, não matarás, e você mata, você quebrou a lei. Paraptoma. Isso daí a lei é capaz de julgar. Por quê? Deus deu para Moisés um código de conduta moral, assim como eu e você temos o Código Civil, ou o Código Penal. Uma vez que você quebra a lei, você comete um pecado plural. E aí você tem que responder. Quando você quebra a lei, paraptoma, não significa que você perde a sua salvação. Por quê? Porque a sua salvação veio antes da lei. Pegou agora? A sua salvação foi prometida lá para Abraão, lá atrás. Ou seja, a lei não anula. E a segunda verdade, a lei não contraria a graça. Primeiro, a lei não anula a graça. Segundo, a lei não contraria a graça. A lei de Moisés é um código de conduta moral para o homem. A graça é um código de conduta, se é que Deus precisa de Deus. A graça demonstra quem Deus é. A lei demonstra quem eu e você somos. Para que serve a lei, então? Martinho Lutero, que a lei dizia, a lei serve para humilhar, assustar, estremecer e arrepender o homem. Olha a frase de Martinho Lutero. A lei serve para humilhar, assustar, estremecer e arrepender o homem, para que ele possa ver a graça de Deus. Interessante. Para isso que serve a lei. A lei serve para apontar os seus pecados. E aí, a lei, no versículo 21, ele faz essa pergunta. Então, a lei é contrária? De maneira nenhuma. A lei não contraria a graça. E aí, vamos para o versículo 23 e 25. Já estou acabando. Versículo 23 e 25. Ele fala assim, antes que viesse essa fé. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Antes que viesse essa fé. Que fé é essa? Quando eu faço uma pergunta assim, é para vocês responderem, tá? Que fé é essa? É a fé em Cristo. Ah, então vocês estão entendendo, beleza. A fé, antes que a fé em Cristo viesse, e aí ele dá esse exemplo. Por que antes que ela viesse? Antes que ela viesse, a gente tinha condição da lei. A lei era o seguinte, se você obedecesse, você estava bem. Se desobedecesse, estava no sal. Resumindo, você não tinha escolha. Essa é a verdade, você não tinha escolha. E a graça? A graça também não tem escolha, não depende de você. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa. A Bíblia é um livro só, que conta uma história. Não tem duas histórias aqui. Não tem a história de um povo de Israel e a história do povo de Deus. Não. A Bíblia é uma história. Se você tiver paciência para começar a ler em Gênesis e terminar em Apocalipse, e entender o que está dizendo, você vai ver que é uma história só. E desde lá de trás, Deus estava apontando para você e para mim. Desde lá de trás, Deus estava correndo atrás de mim e de você. E aí ele fala, a lei serviu para encerrar ou tornar cativos
E esse é um assunto interessante. Na sua Bíblia eu não sei como é que fala. Aqui está dizendo nós somos encerrados. Mas a palavra quer dizer preso. A lei prendeu. Só que as pessoas leem isso e acham que isso é ruim. Por isso que a gente fica nesse negócio de lei e graça. Não é ruim. O prendeu aqui quer dizer o seguinte. Primeiro, ele está preso porque eu estou preso à obediência da lei. Então, se eu obedecer, vai me fazer bem. Mas o sentido mais propício para essa palavra, porque Paulo era um cara romano, então ele entendia desses termos. O que ele quis dizer é que a lei criou uma barreira, uma parede, um muro em volta do povo de Deus. Igual Jericó não tinha... Quem conhece a história de Jericó aqui? Que marcharam lá e tocaram a trombeta, caiu. Então, tinha um muro em volta de Jericó. E Deus, através da lei, ele encerrou tudo debaixo do pecado e criou uma parede em volta do povo dele, escolhido. Uma parede de proteção. Só que agora a gente tem um paradoxo também. Olha que interessante. Por que a gente precisa de Jesus? Porque Jesus veio para acabar com esse paradoxo. O que aconteceu quando ele criou essa parede? Ele botou o povo escolhido dele dentro dessa muralha fortificada. Aqui dentro eu estou salvo. Eu estou protegido contra a invasão de outros inimigos. A lei me protege contra a invasão dos outros inimigos. Quando eu obedeço a lei, ela me protege. Os mandamentos, eles me santificam. Os 10 mandamentos, eles servem para a minha santificação. Eu tento viver de acordo com aquilo. Então, ele me protege. Eu estou aqui dentro, eu estou salvo. Só que eu não estou livre. O povo lá fora, que está tentando entrar, eles estão livres. Imagina que o tapete ali é a fortaleza. Aqui eu estou livre. Posso fazer o que eu quiser. Não tem lei. Não preciso parar no sábado. Não preciso adorar só um Deus. Posso fazer o que eu quiser. Eu posso me agradar. Eu posso ver minha vida de orgias. Eu posso beber. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter 30 mulheres. Posso fazer o que eu quiser. Estou livre. Só que eu não estou salvo. E agora? Como é que faz? Tem jeito. Se eu quiser ficar aqui, eu estou salvo. Mas eu não estou livre. Mas se eu quiser ficar aqui, eu estou livre. Mas não estou salvo. E agora? Aí Jesus vem na história, igual o Danilo ficou aqui, no momento perfeito. E ele derruba a barreira da inimizade. O Tiago pregou isso aqui na série de Efésios. Ele acabou com a barreira da inimizade. Essa barreira que era da inimizade. Agora já não tem nem o de fora, nem o de dentro. Agora os dois se juntam. É o princípio da lei e o princípio da graça. E a graça, ela passa por cima da lei. E a lei não anula a graça. E a lei não contraria a graça. E a lei, por último, não diminui a graça. Ela não contraria, ela não anula e ela não diminui a graça. A lei serve para nós e para o povo como um tutor. A palavra que ele usa aqui é a palavra de tutor. O que era o tutor? Que em grego ele chamava de paidagogos. As famílias romanas, principalmente, elas tinham um escravo. Elas tinham vários escravos. A escravidão era legal. Mas um escravo separado por eles, escolhido, era como se fosse parte da família. E esse escravo, ele era responsável por educar os filhos. Então, os pais das famílias romanas, eles não tinham o mesmo contato que a gente tem com os filhos. Eu, por exemplo, com a minha filha, sou agarrado com a minha filha. Às vezes ela dorme na minha cama. Eu estou o tempo todo com ela. Os pais romanos, não. Eles botavam no mundo, ó. Se vira. Quem aqui já ouviu aquele lance aquela frase, quem pariu Mateus que balance? Isso daí veio de lá. Porque é um ditado. Por quê? Porque eles não cuidavam. Quem cuidava era o paidagogos. Ele levava para a escola rabínica, seja lá o que for, ou para a escola filosófica. Ele educava, ele ensinava a profissão do pai. Ele ensinava. Então ele era criado pelo paidagogos, até o momento da maturidade. Paulo fala aqui no texto do capítulo 4, que a gente vai ver semana que vem, que embora a gente seja filho, herdeiro da promessa, a gente ainda era criança. Então, enquanto crianças na história, a gente precisava de gerentes para gerenciar a herança que a gente tem. A herança da salvação. A gente não sabia como lidar. Se a gente vivesse nesse tempo aqui, igual o Danilo mostrou, a gente não ia saber lidar com a questão da graça. Então, se eu não sei lidar com a questão da graça, Deus manda o paidagogos, e aí ele vai tutelando a gente enquanto a gente é criança. E aí, quando a gente se torna adulto, na plenitude do tempo, Jesus derruba a barreira da inimizade. E aí os dois convergem, porque todas as coisas convergem. E aí agora a gente passa a viver no tempo que começou lá atrás. Por isso, olha como é que as coisas vão juntando. Quando Jesus ensina a orar, ele fala, venha a nós o teu reino. Por quê? Porque a gente perdeu o reino. A gente perdeu o reino durante muito tempo. Então a gente continua orando para trazer o reino de volta.
João Batista, por exemplo, João Batista deve ter tido uma complicação mental que ninguém... É quase impossível de explicar, porque ele foi o último da lei e o primeiro da graça. Imagina, ele no meio aqui, ó, Jesus vai chegar. Ele foi o cara que falou assim, a plenitude dos tempos é agora. Se esse cara aparecesse hoje, a gente ia chamar ele de louco. Você é maluco, rapaz? Plenitude dos tempos, rapaz, não tem como. João Batista estava aqui anunciando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ao mesmo tempo falando, se prepara, porque ele vai vir, então você precisa estar limpo. Então João Batista falava, ó, se limpa e vem. Aí Jesus vem e fala assim, não é assim não, João. Vem que eu limpo. Aí João fala assim, mas peraí, como assim? Não estou entendendo. Aí talvez você está falando assim, você é doido, você faz muita conjectura, você é quase herege quando você prega. Pega sua Bíblia e lê, cara. João Batista, quando estava preso a ponto de ser decapitado, ele manda os discípulos dele falar com Jesus, fala assim, aqui, é você mesmo ou nós estamos esperando outro? Porque eu não estou entendendo. Aí Jesus, muito sábio, fala assim, ô João, manda falar para o João que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, as boas novas estão sendo pregadas para os jovens. Aí você lê o texto sem entender, fala assim, pô, mas por que Jesus falou isso? Cara? Por que Jesus não falou, sou eu mesmo? Porque no Evangelho de João ele fala o tempo todo, eu sou. Por que ele não falou para João Batista? Porque João Batista ele estava na lei. João Batista ainda estava preso aqui, ó. E aí o que estava acontecendo com João Batista? Ele estava literalmente olhando assim, o cara tem que bater o critério da lei. Qual que era o critério da lei? Eram as profecias de Isaías, que as boas novas iam ser pregadas para os pobres, que os cegos iam ver, que os surdos iam ouvir. E aí o cara falou, pô, eu quero a profecia. Aí Jesus fala assim, você quer a profecia? Então tá bom, toma a profecia. Olha que interessante. Então a gente precisa desenvolver um amor, uma paixão por ler a palavra, porque senão você não vai entender, cara. E aí a gente passa vergonha quando as pessoas perguntam, porque você não consegue responder. Tudo faz sentido se você entender que só tem uma aliança. Não são duas, é uma. Desde o Antigo Testamento, Deus agia com graça. Desde o Antigo Testamento, Deus agia com graça. Quando Jesus chegou, a necessidade desse tutor acabou. Hoje você não tem mais necessidade da lei. Você não precisa da lei mais. Você tem graça. Mas você não precisa da lei para o seu pecado, no singular. Você precisa da lei para os seus pecados, no plural. Porque é essa lei que Deus te deu, um código para você obedecer, que vai te ajudar. Ela não vai te prender, ela vai te ajudar, porque agora você está livre. Agora você está nos dois mundos. Você está livre e salvo ao mesmo tempo. Como você sabe disso, Pedro? Olha só, última coisa que eu vou falar. Não, na verdade eu tenho duas coisas que eu preciso falar que são importantes. Que horas são? 11h15, beleza. Vou tomar mais 10 minutos de vocês porque isso é importante. No versículo 27, bem rápido, vou falar do versículo 27 bem rápido. Ele fala ali alguma coisa a respeito do batismo. Se vocês foram batizados em Cristo, não fala? A gente prega tanto graça. Fala ou não fala? Acharam aí no versículo 27, não sabe? A gente fala de tanta graça que as pessoas começam a eliminar. E aí já teve gente que por falta de entendimento, de não conseguir compreender a parada toda, fala assim, mas o batismo então é desnecessário, igual a circuncisão era desnecessária. Deixa eu falar um negócio para você. Não existe na história da igreja, em 2000 anos de história, nenhum cristão que questionou o batismo. Não existe. Era natural. Pô, entrei para a parada, vou me batizar. Era natural, acontecia, natural. Não existe nenhum deles que questionou o batismo. Todo cristão que virou e falou assim, eu entendi, eu vou ser batizado. E aí a gente precisa entender o seguinte, essa palavra batismo significa imerso. Por isso que Paulo fala, todo aquele que foi batizado se revestiu. O que isso quer dizer? Todo aquele que foi imerso em Jesus está revestido de Jesus. É mais ou menos o seguinte, se você quiser pintar, por exemplo, se você quiser pintar esse telefone aqui de vermelho, a melhor coisa que você faz para não ter falha nele é pegar um balde de tinta vermelha, botar ele dentro, vai estragar o telefone, mas botar ele dentro e tirar, ele vai sair revestido. Por quê? Porque ele foi imerso. É assim também a nossa vida cristã. O batismo que ele está fazendo referência aqui é o batismo em Cristo. Não é o batismo com águas. O batismo com águas ficou lá em João. Só que na história da igreja não tem ninguém que questionou, falou assim, eu aceitei, então vou me batizar. Não tem, não existe isso. Então, talvez você está aqui e fale assim, eu não me batizei ainda. Isso é um costume que a gente adotou desde João Batista, e a história da igreja continuou, e é um símbolo que representa a sua conversão. Então, se você não se batizou, trate de se batizar. Porque se você falar assim, eu não vou me batizar, então você também não toma ceia. É simples, na hora que passar o canudinho aqui, passar o copinho, passar o pãozinho aqui, você fala, não vou tomar ceia, porque também é símbolo. E aí você não vai querer abrir mão da vida da igreja, da comunhão da igreja, porque isso nos faz bem.
Então, se você não se batizou, procure se batizar, não custa nada. Tem um rio aqui, não, brincadeira, ninguém vai batizar aqui, ninguém vai batizar ninguém aqui, mas a gente organiza um batismo para você se batizar, faz um testemunho bonito, mostra para as pessoas e serve seu testemunho. Última coisa que eu vou falar, porque eu precisava falar dessa questão do batismo. Última coisa, ele fala ali no versículo 28, agora já não existe mais judeu ou gentio, macho ou fêmea, ou homem ou mulher, escravo ou livre. Certo? Não é isso que falei? Da onde veio isso que Paulo falou? Olha que interessante, quando a gente entende o que está escrito. Antes de Paulo fazer o que ele fez, antes de Jesus aparecer, o mundo era dominado por uns filósofos. Você já deve ter ouvido os nomes deles: Aristóteles, Platão, Sócrates e por aí vai. Diz a lenda que por volta de 300 anos antes de Cristo, esse comentário começou a aparecer, 300, 200 anos, se eu não me engano, antes de Cristo, esse comentário começou a aparecer, porque Aristóteles escreve, num dos documentos dele, que ele agradecia que ele nasceu ser humano e não animal, homem e não mulher, e grego e não bárbaro. Ele escreveu, eu agradeço a Deus, ou os deuses, que eu nasci ser humano e não animal, que eu nasci homem e não mulher, e que eu nasci grego e não bárbaro. E aí isso foi se transformando. Quando chegou nos judeus, os judeus até hoje, uma das orações que eles repetem diariamente é a oração que se assimila à oração que a gente encontra no Evangelho de Lucas, do fariseu no templo, que Jesus dá o exemplo. Quem aqui já ouviu essa história? Chegou o fariseu no templo e o publicano no templo, daí o fariseu ora, eu agradeço a Deus que eu não sou como esses. E aí o segundo que orou não conseguiu nem levantar os olhos, e aí Jesus fala que aquele ali foi para casa justificado, salvo, justificado, que é o que a gente está falando aqui. Salvação depende só da graça. Então, essa oração que a gente encontra esse exemplo na Bíblia uma vez, é uma oração muito comum para os judeus. Os judeus todos os dias, eles repetem essa oração agradecendo a Deus, dizendo, obrigado porque eu nasci judeu e não gentil, homem e não mulher, e não nasci escravo. Judeu e não gentil, homem e não mulher, e porque eu nasci livre e não escravo. Essa era a oração dos judeus. Aí Paulo chega na cara dos caras e fala assim, então, esses judeus antes aí estão querendo convencer vocês? Agora não tem mais judeu nem gentil, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Todos são iguais em Cristo. O que Paulo está fazendo é acabando com o sistema. Falou, agora todo mundo é igual. Agora o gentil, que estava aqui fora, está salvo. E agora o judeu, que estava preso, está livre. Todos são iguais. Não tem mais gentil, não tem mais judeu, não tem mais homem, não tem mais mulher, porque a mulher era cidadã de segunda classe. Não tem, todo mundo é igual. Essa é a segunda vez do culto que você fala, glória a Deus. Por quê? Porque se não fosse isso, eu e você não teríamos nem acesso à Bíblia, não teríamos a nossa salvação, não teríamos direito a nada. E aí eu vou concluir dizendo o seguinte, nós somos, esse é o final do capítulo 3, a gente vai entrar no capítulo 4. Grava isso, nós somos justificados pela fé, santificados em Cristo, glorificados por Deus. Justificados pela fé, santificados em Cristo, glorificados por Deus. Nenhuma dessas depende exclusivamente de você. Nós somos justificados só pela fé, mais nada. Conclusão disso tudo, essa justificação que a gente chama de salvação. Quando eu comecei a mensagem, eu falei para você assim, eu vou te enviar para casa com uma ordem. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua bênção. O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente escuta isso, é porque você está esperando um trabalho novo, um carro novo, um dinheiro novo. Não, irmão. Tome posse da sua bênção. O que é a sua bênção? É a cruz. Tome posse da sua bênção. Porque é a cruz, na plenitude do tempo, que derruba a barreira da inimizade, que transforma o preso em livre e o livre em preso, em salvo e fora de perigo, e reconciliado, redimido e por aí vai. Tome posse da sua bênção. Quando você for para casa agora, entenda que salvação é só em Cristo, justificação é só em Cristo, só pela fé. Nada que você faça, nada, de uma vez por todas, que seja a última vez que a gente precisa falar isso, nada que você fizer vai fazer você perder a sua salvação, porque ela não veio pela lei, nem pelo que você fez.
E nada que você faça vai fazer você ganhar sua salvação, porque ela é dada para você de presente, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, de acordo com a boa vontade dele. Amém?